Muito bem. Olha só, minha gente, nesse início de Morning Show, você vai ver que um estudo apontou que em Wuhan, na China, o epicentro da pandemia do coronavírus, o número de pessoas contaminadas pode ter sido 10 vezes maior do que o registrado oficialmente. Olha, e ainda nesse assunto, a União Europeia e os Estados Unidos criticaram a condenação da jornalista chinesa Zhang Shan, que acusou as autoridades locais de terem escondido informações sobre os primeiros momentos da pandemia da Covid-19 em Wuhan em fevereiro. Ela está detida desde maio e foi condenada a 4 anos de prisão nesta segunda-feira. Joel Pinheiro da Fonseca, a OMS deveria responsabilizar a China por essa manipulação de dados? A OMS ou até mais, né, Paulo? Alguma instância até superior, as Nações Unidas, enfim. A gente sabe muito bem que a China é um dos lugares mais repressores e que mais perseguem a liberdade de expressão, o trabalho da imprensa profissional. Lembrando, no início da pandemia, foi lá, né, em fins de novembro, dezembro, janeiro, bem no início da pandemia, a China, o governo chinês, não se sabe ainda se partia do governo central ou era do governo local, mas enfim, o governo perseguia ativamente os jornalistas e os médicos que estavam engajados em combater e em divulgar as informações sobre essa pandemia. Tudo poderia ter sido menor se a China não tivesse, nesse primeiro momento, perseguido de forma criminosa as pessoas que estavam alertando para o risco do novo coronavírus. Depois o governo até mudou a chave da sua performance, da sua atitude. Ele passou a divulgar os dados do coronavírus e passou a combater a doença, tentando ajudar os outros países e tudo. Até tentou reabilitar a memória do médico que morreu ali e foi inicialmente ali infectado com o novo coronavírus. Mas já era tarde demais. E, como a gente sabe, está vindo à luz agora, também não foi feito de forma totalmente transparente e justa, e íntegra e aberta, porque a gente viu, provavelmente os números de coronavírus da China foram maiores do que os reportados até agora, e, ao mesmo tempo, continuam se movendo e avançando processos na justiça, por exemplo, contra essa jornalista. A China é um país onde não existe um dos valores mais caros para nós aqui no Brasil e em todo o Ocidente, a liberdade de imprensa. O jornalista poder fazer seu trabalho, divulgar informações e investigar, mesmo que isso desagrade ao governo. É aí que se testa a real liberdade de imprensa. Quando uma informação desagrada ao governo, ela pode ser veiculada ou ela vai trazer problemas para aquele que a está veiculando. E a China mostra que ela é o país, um dos mais repressores do mundo. O Brasil, nossa liberdade de imprensa, entre trancos e barrancos, ainda é um valor que a gente defende. E olhando para o absurdo do caso chinês, a gente vê como a gente tem que reforçar a luta pela liberdade de imprensa aqui no Brasil. Adriles, quem deve responsabilizar a China de algo? Todos os países, todas as nações, todas as organizações mundiais, né, deveriam responsabilizar diretamente a China, que produziu indiretamente, mas diretamente é responsável por sua irresponsabilidade pelo vírus, com a anuência, infelizmente, da OMS, que sabia dos casos, que sabia da origem da pandemia e escamoteou. Esse é que é o problema de uma ditadura e de uma ditadura com tanta força política e econômica como a China. Ela domina os organismos internacionais. Até a Greta Thunberg, quando vai falar de poluição, não fala da China. A ONU mal fala da China. A OMS mal fala da China, sendo que o Tedros Adhanom foi eleito com o apoio do Xi Jinping, um homem incompetente que escamoteou casos de cólera na Etiópia, que nem médico é. Ou seja, existe esse poder nefasto da China que cala jornalistas, calou jornalistas que alertaram para a possibilidade da pandemia, calou e talvez até tenha matado médicos que morreram em nome da verdade, de disseminação da questão da possibilidade da pandemia colocar, né? O PIB da China hoje é um dos poucos que se alimentam, os bilionários ficaram 40% mais ricos, os EPCs estão todos concentrados na China. Ela lucra, infelizmente, com essa pandemia e lucra com o silêncio daqueles que deveriam falar. E aí é absolutamente asqueroso, é absolutamente repulsivo essa coisa, não se fala de um parceiro comercial importante da China. Eu volto a dizer, Paulo, a gente fala mal, a gente, sobretudo a esquerda progressista, a esquerda radical, a esquerda tradicional, sempre falou mal dos Estados Unidos e sempre foram um parceiro comercial gigantesco do mundo inteiro. Por que a gente não pode colocar o dedo na ferida do problema chinês? E se a gente não falar, não é só por uma questão de vingança.
A questão da insegurança alimentar na China é uma questão de décadas. Mais uma vez, a OMS nunca tocou nessa ferida. E se continuar não tocando, outros vírus poderão ser alicerçados e lançados pela China. A China, essa jornalista que recentemente foi presa, também alertou sobre o caso de hospitais mal preparados, mal estruturados, está calada de uma maneira completamente injusta. A China não tem noção de indivíduo, não tem noção de liberdade de imprensa, não tem noção de liberdade de nada. A China, infelizmente, é um grande mal que precisa ser atacado, criticado nas suas bases. Ou então a gente vai ficar agora, Adriles, segura essa declaração de guerra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Segura essa declaração de guerra. Deixa eu te fazer uma pergunta, Adriles. Diga lá. O vírus surgiu em Wuhan, na China, certo? Mas a China lucrou muito na pandemia? Evidente, evidente. Eu dei números aqui agora. Os bilionários chineses ficaram 40% mais ricos. Os EPCs, 95% dos EPCs produzidos no mundo inteiro, os equipamentos, respiradores, etc., são produzidos na China. A China lucra, não estou dizendo que ela produziu de maneira mefistoférica um vírus para lucrar, mas ela lucra indiretamente com o vírus que lançou por sua irresponsabilidade. A China... Metade dos vírus das endemias, das epidemias, são criadas exatamente pela insegurança alimentar. Pior, metade da população chinesa é pobre. Ou seja, é um governo opressor, ditatorial, que cria, pela sua irresponsabilidade e pela anuência de órgãos internais como a OMS, cria-se uma insegurança na saúde pública mundial. A China tem que ser colocada como responsável direta e indireta por esse coronavírus. Senão vai acontecer outra tragédia. Novamente. Vamos fazer algumas distinções básicas aqui. Em primeiro lugar, a responsabilidade pela negligência e perseguição criminosa das informações sobre o vírus no primeiro momento, sem dúvida alguma, está com o governo chinês. A responsabilidade pelos estragos que meses depois... Quando já sabíamos tudo sobre a pandemia, meses depois o vírus causou na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, essa, infelizmente para você e para o seu discurso, não está com o governo chinês. Está com os governos irresponsáveis dos países. Como é que a China saiu rápido dos problemas da pandemia dela? A China fez um lockdown total. Ela provavelmente até só pôde fazer isso porque é um país ditatorial, de uma maneira que outros países não podem fazer. A gente deveria ter usado outras manobras, outros meios de conter o vírus. Não fizemos. Agora estamos passando aí de 200 mil, chegando a 200 mil mortos pelo coronavírus. Gostaríamos de poder apontar o dedo para algum país, algum outro país, e a culpa foi dele. Infelizmente não. Infelizmente a culpa dos estragos do coronavírus no Brasil é nossa. É a mesma coisa, por exemplo, quando apareceu o Zika vírus no Brasil, aquele que dava aquele problema de bebês nascendo... sem cérebro, enfim, com malformações muito graves. Aquilo surgiu no Brasil. Aquilo poderia ter se alastrado pelo mundo. A gente até hoje não está muito claro o que aconteceu, que a coisa não foi adiante. Mas se tivesse ido adiante, seria justo dizer que o Brasil é o culpado por aquilo? Não. Aquilo apareceu aqui, mas a gente não é culpado, agora, a gente não produziu esse vírus. Deixa eu só dar uma informação aqui que eu acho que é importante. A China... tem o único PIB que vai ter crescimento em 2020. Vai ter crescimento, porque ela começou A China vai ter um crescimento de 1,9% em 2020. Mas se a gente for analisar, por exemplo, Estados Unidos, 4,3% a menos. Japão, 5,3%. Alemanha, 6%. Reino Unido, menos 9,8% de crescimento. Índia, menos 10%. Itália, menos 10%. Enfim... Adriles, e aí? O que a China fez? Está lucrando diretamente com a desgraça alheia. Eu fico impressionado com a credulidade do Joel. A China saiu dessa muito antes de todos nós. A gente não sabe de nada do que acontece no interior da China, porque a China é uma ditadura obscura. A gente já acabou de ter uma jornalista presa porque denuncia os péssimos estados de hospitais da China. A gente não sabe em relação ao número de infectados, a gente não sabe nada em relação a número de mortes, a número de disseminação da pandemia na China, porque a China é uma ditadura, ela vende uma verdade completamente utópica e falsa a respeito de si mesma. E você diz que foi a irresponsabilidade de certos governos. Mais uma vez, Joel, o próprio protocolo de lockdown da China é equivocado, Joel. Você sabe disso. Uma coisa é você fechar
durante 1, 2, 3 semanas, uma cidade praticamente inteira, em nome de equipar melhor os hospitais. Outra coisa é fazer o que o Brasil fez, o que outros países fizeram, Espanha, Reino Unido, França, de ficar meses e meses trancados, sabendo que as pessoas não vão ficar meses e meses trancadas, que em algum momento elas vão sair. O lockdown e esse isolamento indiscriminado, sem método, sem cálculo, foi o verdadeiro responsável, exatamente pela tragédia que se abateu do coronavírus no mundo. Ok, agora, Joel, deixa eu te pedir um favor, para você me falar o seguinte, ao invés da gente só ficar falando de isolamento social e lockdown, porque isso é um assunto também que a gente pouco falou aqui no programa de lockdown, né? Eu queria que você falasse para todo mundo o seguinte, como é que a China conseguiu crescer? O que ela fez de diferente dos outros países? Teve 2 pontos aí. Primeiro ponto, e acho que é importante frisar isso, a maioria dos países asiáticos, do Extremo Oriente, China, Japão, Taiwan, Singapura, Tailândia, Vietnã, foram bem. Eles tiveram números muito mais baixos de infecções e de mortes do que de outros países. Eu acho que o Oriente, não só a China, o Oriente guarda aí lições para o resto do mundo aprender a lidar com pandemias. Ainda até com possibilidades outras. Talvez as populações orientais já estejam mais imunes a vírus do tipo Covid, ali, do coronavírus. Pode ser isso também. Mas podem ser outras coisas também. Pode ser uso de máscara, pode ser um isolamento que as pessoas, mesmo quando o governo não obriga, as pessoas fazem. Enfim, existem lições a ser tiradas dos exemplos orientais. A China foi o mais radical de todos. A China, com os poderes ditatoriais do Estado chinês, ela consegue fechar uma cidade e falar todo mundo vai ficar em casa e, além disso, em uma semana, testar uma população de uma cidade inteira. E são milhões de pessoas. Isso é um poder centralizado, poderosíssimo, riquíssimo e com poderes ditatoriais sobre a vida humana. Ela consegue fazer isso. Olha, num momento de pandemia, é um pouco como o velho Império Romano, né? Ele é a República Romana. Nos momentos de guerra, de calamidade, eles impunham o ditador que tinha plenos poderes para fazer o que fosse necessário. E é um pouco o que acontece na China agora. Num momento de pandemia, o governo tem os poderes necessários para tomar atitudes ferrenhas. A gente provavelmente não quer isso aqui, porque isso significaria um potencial sacrifício de liberdades individuais muito grande. Mas que, sem dúvida, num momento como esse, pode fazer a diferença? Pode. Perfeito.